Tinha os fliperama no final da rua, de casa. Joguei muito em Game House também, isso é verdade. Joguei muito em Game House. Engraçado, né, cara? Como tem uma coisa que tinha na época... Uma época que muita gente não sabe disso, né? Não sei se teve muito. Mas eu lembro que existia fliperama de console, né? Você lembra disso? Existiam uns fliperama com controle de fliperama mesmo, mas com Super Nintendo dentro. Aí você... E o mesmo esquema. Você morria, tinha que colocar ficha. O que os caras faziam, codificava lá, que... Eu lembro que eu cheguei a jogar uns desses em Caraguatatuba, cara. Quando eu morei em Caraguatatuba com a minha mãe. Eu lembro que tinha um lugar lá perto de casa. Tinha uma caralho. Mano, era uma casa grandona assim. Tinha uma cacetada de fliperama. E eu lembro que eu adorava ir lá, mano. Só que era só disso lá. Era um cara lá que tinha esses bagulho lá. Tinha muito. Aí tinha esses fliperama aí, que tinha as consoles junto. Foi o único lugar que eu conhecia aqui. Mas eu joguei mais em fliperama normal mesmo. Eu lembro que quando eu morava na Vila Matilde, tinha a Praça da Toco lá. Eu lembro que na Praça da Toco uma vez abriu um fliperama. Porque fliperama, pra quem não sabe, não é o arcade, né? O arcade é o arcade. O fliperama era a casa onde tinha vários arcades, né? Aí acabou virando o nome fliperama por causa disso, né? A gente morava numa esquina onde tinha um morro, assim. Depois do morro, era aquela praça lá. Logo no finalzinho do morro, assim, em frente ao morro, tinha o fliperama, mano. Nossa, cara, abriu esse fliperama perto de casa, velho. Era todo final de semana. Aí tinha Daytona, né, isso? Eu lembro que até tinha um código que você fazia nesse jogo de carro, que você jogava com tanque de guerra. Ixi, mano, mas eu era muito pequeno. Eu era muito pequeno quando tinha esse negócio. Eu ia com meu irmão e tal, mas era muito criança. E aí depois eu lembro que depois de um tempo fechou. Esse lugar virou um cartório. Prize User. Eu acho que era esse aí. Eu acho que era esse. Que tinha o tanque de guerra, que provavelmente é. Aí eu lembro que a gente jogava esse, e meu irmão jogava. Tudo que meu irmão jogava, eu jogava, porque eu não sabia jogar sozinho. Tinha The King of Fighters, tinha um monte de jogo. Eu lembro que foi aí que a gente começou. Eu comecei a entrar no mundo dos fliperama, né? Aí era muito no shopping também. O shopping era caro. Mas eu lembro que no shopping tinha. No shopping Aricanduva, tinha alguns jogos que a gente gostava, eu e meu irmão. Tinha Mortal Kombat, tinha Killer Instinct, cara. Acho que era um dos únicos... É uma das únicas máquinas de Killer Instinct em São Paulo, mano. Shopping Tatuapé, eu lembro que tinha aquela Dungeons and Dragons da Capcom. Nossa, eu achava aquele jogo muito foda, velho. Eu lembro que no Shopping Aricanduva tinha 2 lugares que tinha fliperama. Tinha 2 praças de alimentação. Tinha a antiga e a nova. Na antiga, tinha o Mega Man Power Battle. E, mano, toda vez que eu passava por aquela máquina, eu ficava fascinado, mano. Fascinado. Minha mãe não deixava eu jogar. Porque sempre que a gente ia naquela praça de alimentação é porque a gente tava trabalhando. Minha mãe tava trabalhando. Então era coisa rápida, ela nem deixava eu jogar. Era pra comer e ir embora. Eu vi aquele Mega Man 7 com os gráficos absurdos de luta. Eu ficava, caralho, que jogo foda. Toda vez que eu ia lá, eu ficava lá olhando a demo do jogo passar. Nossa, eu não esqueço desse aí, cara. Aqui em BH, jogo da Capcom no fliperama eram os jogos de luta. O Cadillac Dinossauro. Você também tinha bastante. Eu até vi uma máquina dessas do Mega Man de luta quando eu fui na casa de um parente em Minas Gerais. Era doido jogar nele. Nossa, eu nunca joguei, mano. Não lembro se minha mãe chegou a pagar uma ficha, eu não sabia jogar, alguma coisa assim também. Pode ser. Acho que a primeira vez que eu joguei o Mega Man Power Battle foi na coletânea do PlayStation 2. Eu ficava paquerando a demo do arcade do Marvel vs. Capcom aqui perto de casa, nossa. Eu lembro que depois disso, a gente ia muito pra Caraguatatuba. Era a cidade da praia, né? Tipo assim, casa na praia, pá, né? Dos meus pais, tal. Aí eu lembro que lá no centro tinha um fliperama, que era... Até lembro exatamente onde era, mano. Aí tinha King 97... Logo de cara, assim, quase na porta. E no fundo tinha uns jogos, aquele fliperama de jogo que era na vertical, assim, saca? Tinha vários, mano. E foi lá que eu conheci o Fantasia. Quem é mais safado aí vai saber o que eu tô falando. Foi lá que eu entendi e saquei que existia um jogo porno. Mais ou menos, que não era porno. Na época não existia isso. Era mais um jogo safado, né? Lembro que eu entrava no fliperama, eu lembrava do barulho, porque ficava várias máquinas ligadas, né? Eu lembrava do barulhinho que fazia o bichinho lá, mano. Jogava The King of Fighters, jogava Street Fighter 2 também bastante. Fighter Zero, né? Metal Slug, tinha... Eu lembro que eu conheci o Metal Slug no Play 1, né? Uma vez a gente foi viajar pra Bahia, Salvador, Bahia. Que meus pais sempre viajavam. Assim, uma descidona, assim, a casa deles. E lá no final dessa descida tinha um bar, aonde foi a primeira vez que eu vi o Metal Slug 2. Eu acho que era o X. Nossa, fiquei louco, mano, aquela porra. Eu sonhava com aquela máquina, cara. E eu lembro que quando eu cheguei lá e olhei a máquina, tava naquela segunda fase, sabe? A fase das múmias. E aí tinha máquina, e aí aquele boss final
no final da fase, muito foda. E jogo da hora, mano. Os sprites, assim, me conquistavam. Quando eu era moleque, eu via sprite, eu via esses desenhinhos se mexendo na tela, sabendo que eu podia jogar com eles. Era um negócio que ficava na minha cabeça, velho. Aí depois de muitos anos, eu lembro que eu ia num bar perto de casa, só que minha mãe não gostava que eu ia nesse bar, porque ela ficava com medo, né? Porque tinha os bêbados lá. Mas era um barzinho, mó normal, mó de boa. Direto tinha máquina nova, cara. Esse bar era da hora, porque eu conhecia o dono, a gente ficava lá pra caramba, jogando direto. Aí eu joguei The King 97, The King 98, Marvel vs Capcom, Marvel vs Street Fighter. Eu lembro quando trocaram a máquina lá, Marvel vs Street Fighter pro Marvel vs Capcom. O cara que trocava as fichas da máquina ia lá, a gente tava lá jogando. Aí ele ficava colocando várias fichas na máquina. Aí fica com crédito pra caramba, fica uns 10, 15 créditos. E falava assim pra gente, ó, se vocês ganhar de mim, eu deixo esses créditos pra vocês jogarem tranquilo. Porque a gente nunca ganhava dele. Ele era muito viciado, velho. E eu sempre conto essa história, né? Que uma vez o meu pai comprou 3 máquinas. Comprou, alugou, não lembro como é que funcionava. 3 máquinas da Capcom, né? Porque meu tio trabalhava na Capcom, né? Meu tio trabalhou um tempão na Capcom. Ele era da parte comercial dessa parte de arcade, né? Mas eu era muito criança, cara. Quem vai lembrar mais disso aí é meu irmão, né? Mas é foda. Esse meu tio, mano, eu já tentei marcar com ele várias vezes, mas pra gente fazer uma entrevistinha, pra eu fazer um vídeo com ele, falando sobre a época, junto ele e meu pai, tá ligado? Mas eles são muito enrolados. Eles não fazem, bagulho. Eles são muito enrolados. Eu queria pra cá fazer, mano. Mano, eles já marcaram, desmarcaram comigo umas 200 vezes, mano. Aí eu desencanei, sou velho também, né? Eu já desencanei, mano, mas seria do caralho se tivesse um negócio desse. Era da época do Room Stars, do Brasil. Eu acho que é isso, eu não sei, quer dizer, na verdade eu não faço ideia. Tinha os eventos da Capcom ele participava, evento fechado, ele levava nós, cara. É que assim, foi o que eu falei, eu era muito criança, eu não me ligava muito nessas coisas, mas era muito louco, tinha pôster do Street Fighter, pôster do Street Fighter 2, ele às vezes arranjava as fitas do Street Fighter 2 Victory, era muito da hora. Cara, videogame é um negócio assim que eu não tinha nem hiperfoco, eu tinha ultra foco. Cara, eu fazia o impossível. Mano, eu tinha um primo meu que ele morava muito longe. Eu ia de bike até a casa dele. Era muito longe, cara. Era muito longe, mano. Eu ia de bike lá, só pra ir lá jogar um pouquinho com ele, se divertir um pouco com meus primos. Meu primo era gente boa também. Quando começou aquela onda de lan house, sempre teve computador, né? Porque meus pais trabalhavam e tal. Cara, eu queria arranjar o diabo pra fazer as coisas. Lembro que direto eu queria pegar o meu computador, levar na casa dos meus primos, a gente fazer a lan house lá e ficar jogando. Que amigo que eu fazia na rua, mano, eu já queria juntar e... leva seu videogame lá em casa. A gente foi pra casa da minha avó, eu e meu primo, pegamos 2 TV, a TV dele, a TV da minha avó. A gente ligou o PlayStation e o Super Nintendo um do lado do outro, mano, e ficava jogando, tá ligado? Ele jogava um videogame e jogava outro, e ficava trocando ideia. Mano, eu fazia cada coisa, cara. Um bagulho que eu gostava muito, meu primo gostava também muito de videogame. Meu primo sempre teve os amigos que tinham os videogames fudidos, assim. Meu primo é mais velho, então eles tinham Dreamcast, TV de 29 polegadas. Nossa, quer ver minha alegria, cara? Era ir na casa do meu primo num churrasco e ele tá lá com os amigos dele, que tinha todos os videogames. Meu brother, era um aprendizado pra mim, assim. Os caras gostavam de jogo de luta, o cara fazia combo 100%, não sei o quê. Ixi, velho. Eu ficava lá como se fosse um aluno. O meu tesão era descobrir locadora nova. Locadora nova e game house, cara. Se fosse os dois juntos, então era o paraíso pra mim. Era o paraíso. Eu lembro que uma vez a gente descobriu uma game house que o cara fazia na casa dele, perto de casa. E, velho, ele tinha muita fita foda. Ele tinha Yoshi Island, ele tinha Super Metroid, ele tinha todas as fitas. Só que também era game house ao mesmo tempo. Então, mano, na minha época não era igual hoje em dia, né? Você vê na internet as coisas. Não tinha internet na minha época. Então eu vivia na rua, cara. Eu vivia na rua. Eu jogava muito videogame, eu ficava... Eu era uma pessoa viciada em videogame, mas, cara, eu vivia muito, muito na rua. Andava de bike pra cima e pra baixo. Cara. Eu falo pra você, eu não tive uma infância preso dentro de casa, não, cara. Eu saía, eu dormia na casa dos meus primos. Que bem que minha mãe não gostava muito, né? Minha mãe também reclamava, mas vivia na casa dos meus avós. Mano, eu brinquei muito na rua, joguei futebol, eu dava rolê na rua, passei os perrengues também, já fui atropelado. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, mano, eu só andava de bicicleta o dia inteiro, mano. Pegava minha bike, reunia os 2 amigos meus, cara, e a gente andava de bike basicamente o dia inteiro, mano. E eu sou perdidamente apaixonado por videogame, então assim, eu acho que não
tem nada a ver, mano. Porque no seu caso, assim, você só teve essa saída, né? Talvez seja isso. O Mega Man X se reunia os amigos pra jogar e zerar. Eu fazia isso com 2 amigos meus, porque na minha escola eu sofria muito bullying por gostar de videogame. Principalmente Mega Man. Então eu só tinha 2 amigos que a gente se reunia pra jogar o Mega Man X2 na casa dele. Porque ele tinha o Super Nintendo também, né? E ele tinha um pouquinho mais de grana também. E só eu jogava, mano. Porque os caras tinham medo de jogar. Aí eu jogava o Mega Man X2. Aí eu lembro que a primeira vez que eu zerei o Mega Man X2, cara, foi uma festa, velho. Foi uma festa na casa dele. Foi muito da hora, foi muito da hora.